Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga e o nosso canal é Giovanni Braga TV. Você vai assistir agora um documentário produzido em 2004. Eu acho que é 2004. Vai perceber, vai acompanhar depoimentos das grandes marcas, dos grandes nomes que fizeram parte do teatro capixaba. Ou melhor, que fazem parte do nosso teatro. Depoimentos únicos, momentos descontraídos, entrevistas com as grandes personalidades, como Gobi, como Milson Henriques, esses grandes nomes que já faleceram e que contam a nossa história. Temos a presença de outros grandes artistas. Se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos e aprecie esse documentário produzido quando eu era estudante do curso de Comunicação Social. Obrigado, participe! Essa questão de movimento teatral em Vitória, para mim significaria regularidade de apresentação e qualidade de apresentação. Isso existe ou não? E isso é o que eu não vejo dentro de Vitória há muitos anos. E Vitória, o movimento teatral aqui é meio cíclico mesmo. Ele acontece, se esvazia, depois acontece de novo. Mas nesse ciclismo dele, vem muita porcaria, vem muita coisa ruim e que se estabelece. Que isso aqui parece terra, tem um provérbio que diz assim, quem não tem competência não se estabelece. No Espírito Santo é diferente, quem não tem competência se estabelece aqui, fica aqui. Então as pessoas que lutam, que fazem um trabalho, que vêm de época, eles são desrespeitados. A memória capixaba não tem memória, a cultura, o teatro capixaba não tem memória. Qualquer pessoa que apareça hoje está sendo divulgado como ator, diretor maravilhoso e que fez o espetáculo tal que ninguém assistiu. Não se respeita mais, não se tem teatro, que por exemplo hoje, o que teatro capixaba, que montagem capixaba está em cartaz? Não é uma questão de como o governo apoia. O governo não é responsável pelo apoio total, pelo fomento da atividade. Ele colabora. Então nós temos 3 linhas de trabalho. Uma é a formação cultural, que engloba a formação de plateia, com alguns projetos como subsidiando ingresso, para ingresso mais barato. Formação profissional dos que trabalham na área, que seriam de iniciação teatral ou de reciclagem. Uma segunda etapa, a gente está trabalhando com incentivo à produção, que seria patrocínio para a montagem, e o terceiro item é a circulação de espetáculos, que apoia o deslocamento dos espetáculos do seu município de origem para outros, ou no caso de mostras e festivais, o deslocamento desses espetáculos para representar o estado fora do Espírito Santo. Olha que a
cabe a sacanagem que está instalada na cultura capixaba. A bandalheira, o não fazer nada. Hoje, em vez no Estado, a secretária é maior do que a própria cultura, porque ela se apresenta com seus balangandãs, a piruagem, os óculos escuros, Bete Osório, quer dizer, ela é maior, a secretária de Estado da Cultura é maior do que o próprio produto cultural. Ela é um produto cultural, então não precisa mais de ninguém, não precisaria nem da secretaria, só a figura. No município, nós temos uma coisa doente lá, uma pessoa que não sabe nem o que está fazendo, eu acho, lá. Porque se soubesse, não faria as besteiras que está fazendo. A gente vê o caso recente da FAFI, que é uma escola que vem desde 1992 formando atores, dançarinos, pessoas que estão aí agindo, peças que chegaram a manter cartaz, ficar 4 meses em cartaz, de alunos formados pela FAFI, como Casamento Suspeitoso, espetáculos que foram considerados destaques no ano. Aí, de repente, entrega para uma organização privada, que dizem que não é terceirização, que entregou um prédio, e para 2 senhoras que eram aposentadas, ficavam em casa. Só o privilégio delas, o que elas tinham, jogavam baralho com a secretária de Cultura até de manhã. E fumavam muito desesperadamente. Acho que falta de homem faz isso, né? Faz fumar muito. E elas urdiram esse plano de entregar a FAFI para o IACC, IAC. IAC é aquela coisa que o Pateta fala, o Pateta do Walt Disney. IAC! Sabe, é o pateta. Eles acham que nós capixabas somos patetas, todos os patetas, por isso que eles criaram IAC, que é o que a gente fala. Todo capixaba vai IAC, IAC é aquela coisa que o Pateta do Walt Disney fala. Todos somos idiotas que eles estão permitindo isso. Secretária, existe uma certa insatisfação de algumas pessoas que pertencem ao movimento teatral do Estado do Espírito Santo em relação a essa transferência da Escola de Arte para outro grupo. Elas estão achando que a Escola de Arte deixou de pertencer à população capixaba e sim a um grupo elitista. Qual é a sua opinião em relação a essa insatisfação? Olha, eu acho que isso é uma grande besteira. Acho que algumas pessoas perderam um pouco o poder, entendeu? E estão chateados com isso. O que é normal, é normal. Algumas pessoas perderam o poder. Eu acho que sim. Porque... eu sei que não é muito ético falar quais são as pessoas. Não vou falar nomes, e acho que a cidade sabe quem é, eu não preciso estar falando. E acontece o seguinte, tem que ver para crer. A administração da FAFI é satisfatória, é muito boa, não é satisfatória, é muito boa. Nunca o teatro capixaba teve acesso a tanta coisa, nunca uma prefeitura investiu tanto na área de teatro como está investindo agora, tá certo? Nós temos uma parceria com o SATED hoje, que antes a gente não estava tendo, né? Porque o SATED está vendo o esforço da administração, o esforço do Luiz Paulo, para a gente desenvolver a área de teatro. Nós tivemos um avanço muito grande na área de música, nós tivemos um avanço muito grande na área de cinema, e o teatro e a dança estavam ficando para trás. Sim. Os banheiros da FAFI agora são gays, são banheiros gays. Você urina vendo a bunda do outro que está cagando. É super legal, eu achei bastante interessante isso. Nesse ponto eles avançaram bem. Já que na concepção popular aí todo artista é viado, lá estão provando, pelo menos eles estão fazendo, né? Os viados do futuro. Que você vai urinar vendo a bunda do outro. O cheiro que não deve ser muito agradável. Mas eu recomendo às donas de casa, todas, que criem uma OS, registrem no cartório, porque não tem que ser nem na junta comercial. Aí procura a senhora Luciano Veloso, secretária de Cultura, e peça um granito preto para botar nos banheiros, nas cozinhas. Mármore Carrara. E mais um orçamento de R$2 milhões. A FAFI gastava por ano 200 e poucos mil. A FAFI tinha carências, sim. Carência de investimento, de ir lá. De repente o secretário não sai de lá com seu bando. Agora é um bando que tem na FAFI. A FAFI não é mais um curso de arte. A FAFI tem um bando que se apoderou dela. Ela era um patrimônio da população capixaba ali. Pessoas foram torturadas ali. Hoje você não entra sem assinar um papel dizendo onde é que vai. Você não pode permanecer no corredor. Você não pode visitar um patrimônio da comunidade capixaba. Ele é fechado à comunidade capixaba. Ele tem dono. Tem 2 senhoras que têm a chave, fecham e vão embora. E fazem o que querem e decidem. Gente, estão desestruturando, estão desgringolando, estão desmantelando a produção cultural capixaba. Onde isso vai parar, você vai ver. Essa verba nunca foi dada, essa dignidade para o pessoal da área de teatro e para a área de dança. Hoje eles têm um prédio arrumado,
com banheiros decentes para ser utilizado, com uma rede elétrica funcionando, ar-condicionado no auditório, funcionando decentemente. O funcional, a estrutura funcional. A estrutura funcional toda, que foi feita em 3 meses, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, foi feito essa recuperação. Nunca uma obra também conseguiu ser tão boa em tão pouco tempo. Vai levantar as produções capixabas que estão aí, ver quem está fazendo, organizar os grupos, conseguir verba, mesmo que sejam poucos, para que esses grupos consigam fazer as coisas e não elitizar, distribuir entre amigos com coquetéis luxuosíssimos. Tem coquetéis aí como o da Fafi do IAC, que tinha sushi, sashimi, para o logomarca do não sei o quê, e esses espetáculos não conseguem 500 reais, você não consegue 500 reais para uma ajuda para uma viagem para o interior. O espetáculo está pronto, está se pedindo nada. Pede-se um ônibus para ir ao interior apresentar, não tem dinheiro. Enquanto isso, eles estão passeando de avião para os Guggenheim da vida, para os conselhos, os congressos em Foz do Iguaçu, e voltam lindas de penduricalha, seu bando de assessores, seus assecos viajando, indo ver Dragão do Mar no Maranhão, em São Luís, comendo lagosta, beira-mar. É maravilhoso. A cultura capixaba tem dono. Ela não é do povo capixaba. Ela tem dono. Está nas mãos, infelizmente, um partido que eu acreditava, o PSDB. Mas está fazendo merda nenhuma. Olha isso, está fazendo muita merda. Existe uma certa, vamos dizer assim, uma certa insatisfação em relação à nova administração da Escola de Arte. Eu acho que essa insatisfação não é uma insatisfação como qualquer mudança. A escola vinha numa história de 10 anos, uma escola de arte livre, e quando você implanta uma escola regular, você tem uma série de metas a serem perseguidas e serem cumpridas. Então, eu acho que, e outra coisa também, essa nova direção está enfocando no ensino de teatro e dança com qualidade. Então, tudo que acontecia na Fafi, que não é voltado para o ensino imediato de teatro e dança de qualidade, nós estamos deixando para uma etapa posterior. A Fafi era usada para tudo, até bailes de carnaval. E hoje a gente acha o seguinte, se você quer fazer daquilo uma escola de qualidade, você precisa primeiro resolver os problemas que ficaram para trás. Em relação à Lei Rubem Braga, secretária, quais são os critérios para você conseguir ter esse incentivo? Você tem que entrar com um projeto, né? Tem um edital que sai todo ano, anualmente. E existe algumas pessoas que já têm muito tempo de trabalho, exercem a profissão artística há muito tempo dentro do Estado. Elas têm algum tipo de privilégio? Por exemplo, uma pessoa que está iniciando a carreira artística agora tem um projeto... Olha, a Lei Rubem Braga é uma lei que a Prefeitura não tem controle, ela só tem o controle financeiro. Ela tem um conselho que não é paritário, é um conselho onde as entidades que representam as artes estão contempladas lá. Se não me engano, são 42 votos contra 4 da Prefeitura. Então, a Prefeitura não tem poder nem de veto, nem tem poder de indicar alguma coisa. Mas a Prefeitura tem o maior poder, que é do dinheiro. Não, mas é uma coisa só de repasse de recursos. Ela não tem nenhuma gerência sobre esse recurso. Tá? Eu não concordo com isso, inclusive estou expressando minha opinião, não concordo com isso. Eu acho que quando você elege um prefeito, você está elegendo também uma pessoa que vai ter poder de decisão. Você acha que essa decisão... Não acho nada. Eu acho que eles devem estar... Eu tenho certeza que eles sabem o que fazem. Né? Você acha que eu acho que tem coisas... Pode acontecer um certo privilégio para certas pessoas? Desculpa. Não, eu acho que tem coisas que podiam ser mais coletivas, privilegiar mais a área de conhecimento, mas em compensação a área de história e folclore melhorou muito. Sim, né? Verdade, Então tem coisas que, por exemplo, eu preferia ver os festivais de dança, de teatro e de coisas sendo contempladas através da Lei de Rubem Braga, né? Inclusive ajudaria a prefeitura, porque a gente tem que lembrar o seguinte, o Paulo assumiu há pouco tempo, os recursos do Estado são poucos e a prefeitura, todas as coisas que são realizadas na cidade de Vitória são através da Prefeitura Municipal de Vitória com recurso próprio. Nós não temos nenhum apoio, nem federal, nem estadual. Então, eu acho que a Prefeitura de Vitória faz muito com pouco que tem. Em relação à Lei Rubem Braga, o senhor acredita que esse incentivo é o suficiente
para contribuir para esse movimento inexistente? Olha, a Lei Rubem Braga já existe há muito tempo. Eu acho que não só não é suficiente, como não deveria estar. Ela trabalha contra o teatro capixaba. Por quê? Porque realça o quê? Realça, incentiva o não estudo do teatro, a não prática, a prática não crítica do teatro. É apenas uma bolsa, por assim dizer, para quem quiser aparecer e propuser uma peça qualquer. O que você acha da Escola de Arte Fafi? Dessa nova administração? Da quê? O que você acha da Escola de Arte Fafi, dessa nova administração? Você acha que a Escola de Arte vai Olha, eu não sei, está começando formar bons agora. atores? Eu estou num ponto muito difícil, porque eu tenho amigos, bem amigos, companheiros de colega, que não estão mais na Fafi, está uma guerra contra. Seria muito antiético eu falar mal de um lugar onde eu estou trabalhando, e seria muito antiético eu falar mal de uns colegas. Então eu quero, não é ficar em cima do muro, não me acovardando, eu quero ver o que vai acontecer. Está muito novo, está começando agora. Não, você eu não sei que os iria colegas falar mal. estão se sentindo injustiçados, tem lá suas razões. A Fafi eu não sei como é, eu não quero entrar nessa. Eu vou lá, dou minha aula, vou embora. Eu não quero entrar nessa guerra. E que guerra? Qual é a guerra? que está havendo entre a Fafi e alguns atores, alguns produtores. O próprio Gobi, que é meu amigo, que eu adoro, que eu amo, mas está com problema Mas com a quando eu Fafi. te perguntei se você acha que a Fafi vai Eu estou dizendo que é muito cedo para eu quero Em ver o que relação vai haver. a Escola de Arte Fafi, com essa nova administração, qual é a sua visão? Você acha que ela realmente tem uma boa proposta de formar novos atores, de construir um movimento que possa crescer? Olha só, supondo que eu chegue aqui, me reúna com alguns poucos colegas e diga, vamos fazer um filme? E aí eu digo, eu quero que esse filme compita ao Oscar. E ele vai ser tão bom. É isso que eu quero. O filme capixaba, a cinematografia capixaba vai concorrer com os melhores do mundo. É esse tipo de filme que eu quero. E nós vamos começar a fazer o filme agora. Me parece que o resultado seria drasticamente horroroso. Entende? Simplesmente porque eu não conheço muito de cinema. Eu gosto de cinema. Mas montar um filme não tem nada a ver necessariamente com o meu gosto de cinema. É uma estrutura que precisa ser montada com muito conhecimento, muito talento, muito jeito e muito dinheiro. A Escola de Arte Fafi. É a Escola de Arte Fafi. Ideais maravilhosos e nenhuma capacidade. Eles sabem tanto de teatro quanto eu sei de cinema. Sabe como é que é? Como é que eles vão melhorar o teatro no Estado se você tem leigos ensinando a pessoas deslumbradas, cujo objetivo último, na verdade, a grande maioria deles, é a Rede Globo. Entende? O sucesso, a fama. Então, eu acho que... Você acha impossível alguém conseguir essa fama, esse sucesso, essa massificação nesse grande veículo? Eu acho que depende de quem você conhece. Aí é que está a coisa. O QI, quem indica isso? Acostumado a isso. Não adianta você fazer peças pretensamente intelectuais se o povo não entende porra nenhuma. O povo vem para cá, você tem que fazer teatrinho fácil. Depois que o povo vai acostumar com o teatro fácil, ele mesmo vai selecionando. Ele mesmo, isso aqui eu já vi, eu quero uma coisa melhor. Mas depois, isso demora 10, 20 anos para dar cultura à cidade. O povo não tem. Então não adianta, os próprios colegas meus de teatro querem fazer peças clássicas. Porque numa cidade onde não tem hábito de cultura, você não pode botar uma coisa muito elitista, não, porque o povo não vai. Você tem que começar com teatro dito fácil. Por exemplo, quando eu fiz com o Gobi o Hello Crasodete, foi uma coisa inédita em Vitória. Eu acho que nunca vão quebrar esse recorde, vai ser difícil. Nós fizemos 133 apresentações. Eu estou me referindo até mesmo ao próprio figurino, ao cenário. Não, mas uma peça capixaba com 133 apresentações de um ator capixaba, com um autor capixaba, de atores capixabas, vai ser muito difícil quebrar esse recorde. E os próprios colegas do teatro acusaram, aspas, de ser peça fácil. Na sua opinião, qual é o melhor ator ou melhor atriz do Estado? O pior ator ou a pior atriz? Não, eu vou ter que dizer que nós não temos atores no Estado. Nós temos pessoas que representam peças no palco. É bem diferente a coisa.
É uma arte a interpretação teatral. Exige muito estudo. Ninguém. Nós não temos ninguém. Ocasionalmente, como eu disse, você pode encontrar uma pessoa em quem você percebe um potencial, mas que nunca se realiza, porque essa pessoa está mal orientada, ignora muito sobre interpretação teatral. Tudo que ela faz ou tudo que ela faz e que vale a pena observar, é um acidente de percurso e não resultado de uma técnica. Quer dizer, então, quando o ator faz um bom espetáculo, foi um acidente? Aqui em Vitória, primeiro, eles não fizeram nenhum bom espetáculo. Aí é que está a coisa. Então não houve esse acidente, entende? Como eu disse, quando eu vi Luiz Tadeu Teixeira fazendo As Misérias do Terceiro Reich, em uma cena que eu já nem me lembro exatamente de que peça, porque o Terceiro Reich é uma série de pequenas, curtas peças, né? Eu fiquei muito impressionado. Mas foi um momento, entende? Foi um momento. Não uma coisa regular que fosse sustida ou mantida no correr da produção inteira. Então você percebe certos potenciais que nunca vão florescer com esse tipo de treinamento que existe e com essa pouca prática que existe. E quando existe a prática é mal informada, né? Então nós estamos, como eu disse, aquele círculo vicioso da qual a Lei Rubem Braga faz parte e até ajuda a solidificar, né? Dando dinheiro para má qualidade, constante. E a Lei Rubem Braga já existe há tempo bastante para ter testado essa qualidade, ou ter gerado alguma forma de qualidade, né? Isso não aconteceu. Com relação à FAFI, quando a Secretaria Municipal de Cultura estava com essa proposta de entregar, mudar o encaminhamento para essa organização social, nós solicitamos, junto com o Grêmio, uma audiência pública na Câmara. Tudo que foi possível fazer, a gente fez. Conversamos com vereadores, fomos contrários ao projeto, a gente nem sabia que organização social ia pegar, que ONG ia pegar e administrar a FAFI. Nós somos contra por princípio. De quem? Você não está sendo muito cruel, muito exigente? Claro. Eu estou falando de uma arte, cara. Mas, meu Deus, será que não existe ninguém nesse estado que tenha uma certa qualidade profissional em relação ao teatro? Nós só vamos saber disso na proporção que ele produz. Renato Saldino, que está terminando o mestrado ou doutorado, eu não sei. Você não acha que ele seja uma pessoa capaz? Ele é um dos mais disciplinados. Um grande profissional. A Beth Cazé, que é uma... Não, ainda assim não me impressiona, entende? Eu acho que as intenções de Renato e até a Beth Cazé é uma grande... uma mulher que luta, uma mulher que tem uma participação dentro da estrutura cultural muito forte. Eu acho que a gente pode admirar pessoas que dão murros em pontas de faca, principalmente porque ela está segurando a faca numa mão e dando murro com a outra, entende? Então fica impressionante, o sangue jorra, o suor ocorre, mas e daí? Está indo na direção certa? Obviamente que não, porque nesse processo todo, olha a qualidade do teatro que a gente encontra por aí, né? É muito pobre, é muito pobre. Podia ser. E também eu acho que é pouco honesto. Eu não estou falando dos desvios de verbas, eu estou falando de atitudes, sabe? Existe uma presunção de quem sobe ao palco que não é justificado pela qualidade do que é apresentado, entende? Mas a gente não tem a infraestrutura ainda. Por quê? Porque o associado quase não paga o sindicato, porque quem tem que sustentar o sindicato, para o sindicato ficar forte, é a categoria. Não é Beth Cazé, não. Beth Cazé e a diretoria aqui, como os outros que estão todos ajudando, eu já estou fazendo demais para a categoria. Eu quero que isso fique registrado, que é uma oportunidade que eu tenho de falar. Eu não ganho absolutamente nada para estar aqui. É um trabalho voluntário, porque tem muita gente aí, eu não sou contra, não, que tem ONG, que tem OCIP, todos ganham. Entendeu? Nós realmente aqui estamos fazendo um trabalho voluntário. Então a categoria já sabe disso, mas ela tem que saber mais ainda. É realmente voluntário. Então eu estou gastando dinheiro meu, até a hora
que eu não quiser mais. Quer dizer, eu voltei porque eu gosto, eu já militei a nível nacional, nós contribuímos muito. Tudo que está escrito hoje na Constituinte da Cultura, a gente que ajudou, a gente teve participação. Então, como que vem... Eu não admito também muito essa pergunta, não, entendeu? Porque essa pergunta não é muito não condiz com a realidade. Porque você tem críticas do sindicato fazer? Eu tenho um monte de crítica. Os associados não participam pouco, o sindicato poderia ser mais forte. Você vê, hoje nós não temos um computador, o computador quebrou, está sem. Entendeu? Porque assim, é a realidade dos artistas fora do eixo, Rio, São Paulo, Minas, que ainda está bem, Paraná, o resto. Os sindicatos nossa ainda funciona muito bem. Ainda tem sala, tem uma estrutura de estagiário, a diretoria ainda vem aqui contribuir voluntariamente, entendeu? Então, isso, gente, isso as pessoas têm que ver e dar valor, porque são pessoas que estão trabalhando de graça para o coletivo. E eu não sou candidata a nada, nem a vereadora, nem a deputada. Eu não tenho interesse nisso. Eu já era conhecida como atriz sem ser presidente de sindicato. Eu não preciso de sindicato para ser conhecida, não, porque eu tenho talento. Entendeu? Então, eu exijo respeito por parte. Foi o que eu falei para o pessoal. O sindicato está fechado. Ninguém foi lá para levantar o sindicato. Agora eu vou voltar. Agora eu vou fazer igual a Fidel Castro. Eu vou sair quando eu quiser ou quando eu morrer. Eu acho que o cinismo permeia. A Lei Rubem Braga estimula esse tipo de cinismo capitalista, vamos dizer. O que é irritante, porque, pensando bem, nós estamos pagando para esse cara viver da Lei Rubem Braga, né? Ou essa cara viver da Lei Rubem Braga. Se ela ou ele for esperto bastante para concorrer todo ano e fazer as 11 apresentações, imagine, você pode estar recebendo uma boa quantia todo ano. Olha, a lei tem uma comissão formada por representantes de várias áreas e esses representantes são eleitos pelos representantes de cada área. Por exemplo, o Sindicato dos Artistas, que cuida da parte de artes cênicas, junto com o Sindicato de Produção de Documentários e com a Federação de Teatro Amador, indica os representantes de artes cênicas. E esses representantes funcionam como funciona o legislativo, eles têm poder de decidir sobre esse ou aquele, já que por mim, ou por você, ou por quem quer que seja do movimento, foram indicados. Essas comissões, elas podem errar como qualquer comissão. Agora, os representantes têm que eleger quais são as prioridades, o que eles consideram mais interessante para o momento teatral capixaba, qual é a produção mais viável, se o produtor que está apresentando o projeto tem uma competência comprovada para executar aquele projeto. Isso é uma coisa grave. Muitas pessoas resolvem botar um projeto na Lei Rubem Braga, depois não sabem como tocar o projeto, fica contratando terceiros. Então, acho que isso acontece também na literatura. Você faz parte de uma comissão, você tem que julgar o que é melhor, segundo a sua opinião. Agora, muita gente discorda. Não creio que a Lei Rubem Braga esteja sequer interessada em qualidade. Está interessada em benesses, em distribuir o dinheiro do governo ao povo, principalmente aos artistas. Bota aspas nesses artistas, né? Soa bonito. Mas... E bota aspas também no povo. Ah, sim, claro. Então, o que existe é uma tremenda ilusão, onde um sindicato dá carteiras e acha que profissionalizou a profissão, onde uma Lei Rubem Braga distribui dinheiro porque acha que está estimulando a produção, onde atores frequentam a FAFI porque acham que vão adquirir qualidade para a produção. A Escola de Arte FAFI, então, ela é infuncional. Eu acho que ela é um excelente passatempo para adolescentes em fase de amadurecimento, quer eles tenham 20 anos, 30 anos ou 60 anos. E esse passatempo também é transferido para os professores que estão lá trabalhando? Eu não sei, é aquela coisa, sabe? Às vezes você confunde seu ideal com a realidade. E eles podem estar pensando que estão realmente ensinando. Como eu acho que Beth Casé pode estar pensando que está realmente profissionalizando o meio, quando, na verdade, ela está mantendo os amadores. A diferença é que eles agora temos amadores, no pior sentido da palavra, tá? Com carteirinha de profissional. Só isso. A qualidade, a intensidade, o investimento, certamente não é profissional. O que o senhor acha
da nova secretária de Cultura do Estado e da Prefeitura de Vitória? Olha, eu não a conheço, não sei da formação dela. Ou quando eu digo a dela. secretária, a política cultural que ela está lançando para o Espírito Santo e para a Vitória, né? Eu acho que para você lançar uma política cultural, ou você ser um líder, por assim dizer, ter um cargo de coordenadora cultural do Estado, você tem que ter mais conhecimentos do que a arte que você pratica, ou porque você ouviu falar de outras artes, ou leu sobre as outras artes. É uma administração mesmo, e muito específica. Você está lidando com egos muito grandes, você está lidando com incompreensão a respeito do que arte é versus divertimento. Você está lidando numa situação muito ambígua que exige muito conhecimento administrativo e precisa de uma capacidade crítica muito séria a respeito de tudo o que acontece para criar critérios qualitativos nessas manifestações, vamos dizer, do povo, entende? Quer seja teatro, quer seja pintura, escultura, dança, o que quer que seja. Mas nós temos uma visão muito romântica da coisa. Você acha que as duas secretárias estão investindo nesse movimento inexistente, movimento teatral inexistente? Eu acho que elas não estão sabendo gerar um movimento. Eu não sei sequer se o movimento é gerado de cima para baixo. Eu suporia que de baixo para cima. Entende? Se é que vai ter solidez esse movimento. Do contrário, é uma política governamental fadada a mudar nos próximos 4 anos, porque parece que cada vez que nós mudamos o nosso líder político, nós mudamos também toda a vida política do país. Né? Essa tua palavra, vamos dizer assim, um tanto inflamada em relação ao movimento teatral, que segundo o senhor não existe, o senhor não tem um medo, receio de repente estar podendo causar algum desconforto para as pessoas que tentam exercer sua profissão, tentam trabalhar esse movimento? Não, eu não tenho medo disso, de ser desestimulante, ok? Essa é minha observação crítica de um teatro que já deveria estar lá na frente e está em lugar nenhum. De minhas observações de 71 até 2004. O senhor parou de fazer teatro, por causa dessa desilusão, vamos dizer assim? Não é uma desilusão, não. Eu descobri, entre outras coisas, que você não precisa para viver bem com você, ou no mundo, você precisa de fazer teatro. É uma coisa que você pode... Estou falando você, mas na verdade estou querendo dizer eu. Eu posso ou não fazer. Se eu vou fazer, é dentro de certos estándares, certos critérios, dos quais eu não abro mão. Quais são? Conhecer muito bem o texto, saber desenvolver em atores ainda que amadores uma qualidade de interpretação adequada dentro dos limites que eles têm, né? Voltando a falar da Lei Rubem Braga, você acha que quando a pessoa consegue esse incentivo, todo esse dinheiro é realmente destinado para a produção do espetáculo? A julgar por certos resultados que eu vi no palco, obviamente que não. E eu não estou querendo dizer que atores, por mais amadores e incompetentes que sejam, pessoas que investem na produção e fazem chegar ao palco não devam ser bem pagos, ok? Se estão eles as próprias fontes pagadoras, né, por assim dizer. Ok, sejam bem pagos, mas deixa a gente ver também que esses investimentos enormes dados pela Lei Rubem Braga aparecem visualmente no palco, aparecem no desempenho dos atores, mostrando que eles trabalharam à beça. Eu não vejo isso, não. Eu tenho a impressão que esse dinheiro vai para outros canais. Qual seria o canal? Os canais particulares mesmo, a aquisição de, sei lá, um pagamento que eles se fazem, que extrapola qualquer pagamento normal de uma pessoa leiga,
no assunto, né? Então quer dizer que tem, de repente pode existir pessoas que vivem da Lei Rubem Braga. Eu diria que sim. Profissão, Lei Rubem Braga. Hã? Profissão, Lei Rubem Braga. Profissão, Lei Rubem Braga. Pensa bem, você recebe, vamos dizer, numa determinada peça, 50 mil reais para fazer a peça. Você gasta 3 mil reais em elementos de produção. Você paga um mês de ensaio. Você usa o resto do tempo para fazer as 10 ou 11 apresentações, que eu acho que tem que ser feitas grátis, não me lembro bem. O resto você cobra a entrada e aí você paga os seus atores no correr da produção. Vamos dizer que vai sobrar para você 40 mil reais. Eu acho que eles não têm nem sequer que prestar contas das despesas ao escritório da prefeitura, que rege, eu acho que é bem a palavra, a Lei Rubem Braga. Eles só têm que fazer 11 apresentações, ou 10, não me lembro quantas. Mas não tem que prestar conta dessas despesas. Então é muito fácil pegar esse dinheiro e jogar, sei lá, para o seu próprio patrimônio. Existe um certo privilégio de pessoas que estão há muito tempo fazendo parte desse movimento para conseguir esse incentivo dentro de Vitória da lei? Eu suporia que sim, porque no final das contas são eles, afinal, que aparecem com produções. Então quer dizer que a Lei Rubem Braga acaba sendo fazendo parte de um círculo, de um núcleo, sempre está rodando na mão das mesmas pessoas? Um círculo extremamente vicioso, que nunca é uma espiral ascendente, é apenas um círculo lá parado, as mesmas pessoas fazendo os mesmos tipos de peças, sempre a mesma baixa qualidade, e todos eles se dizendo... O senhor já conseguiu algum incentivo pela lei? Não, eu nunca procurei sequer. Não me interessa. Eu não quero me associar a isso, entende? Eu tenho a impressão, considerando tudo que eu penso da Lei Rubem Braga e o mal que ela está no teatro... Eu não tô Faça um resumo de tudo que o senhor pensa da Lei Rubem Braga. Eu acho o seguinte, uma lei do tipo da Rubem Braga é absolutamente necessária para fazer uma cultura qualquer, seja de teatro, seja de artes plásticas ou de dança, florescer. Mas antes desse dinheiro entrar nas mãos das pessoas que vão fazer as produções, esse escritório, essa lei, essa instituição precisa examinar a qualidade das pessoas, a ética das pessoas, a prática das pessoas, tem que investir em qualidade. Não adianta estar investido num amadorismo irresponsável em nome da cultura. Está apenas gerando uma cultura estática e de baixíssima qualidade. Certamente as produções artísticas de teatro vêm demonstrando que não será a Lei Rubem Braga que vai melhorar o teatro capixaba ou sequer iniciar um movimento de teatro. O que fazer para mudar esse quadro? Eu não sei, porque nesses anos todos já se criou uma espécie de folclore a respeito de teatro. Já existe uma chamada classe teatral em Vitória, que é injustificável, mas existe. E não dá para você agora mudar a sua política, vamos botar aspas aí, cultural, não. É manter o status quo, por mais indesejável que esse status quo seja. Porque se houver qualquer atitude crítica por parte do pessoal da Lei Rubem Braga, se é que eles pensam nisso, ok? E comecem a exigir qualidade mesmo, a partir do momento em que eles selecionam as peças que receberão os benefícios da lei, vai haver um protesto. E esse protesto provavelmente Quando o senhor fala, desculpa. Sim, ele vai dizer coisas do tipo, a Lei Rubem Braga é contra a cultura capixaba ou contra o teatro capixaba. Um teatro que, na verdade, nem existe, mas tem uma porção de gente fazendo o mise-en-scène do teatro. Quando o senhor fala que a produção é inexistente e que não existe qualidade nessa produção, você está se referindo a texto, você está se referindo a ator, a parte técnica, a sonoplastia, a luz, o que é tão ruim assim? A interpretação é péssima, sempre, é constrangedora, ok? Mas isso é até... Quer dizer que o trabalho humano sem prática, as interpretações teatrais dos atores
só poderia ser ruim, ok? Eu acho a cenografia muito simplória, pouco imaginativa. Não se considera teatro exatamente como uma arte. E eu, ao falar isso, já estou achando que todo mundo vai achar que eu estou sendo quadrado, entende? Me parece mais uma espécie de... Qual é a palavra? Divertissement, para quem ainda não achou uma profissão, sabe? Mas falta, por exemplo, ler um texto e entender o texto, o subtexto, e depois saber como passar isso por uma plateia sem tornar a coisa entediante. Então, isso começa a partir da leitura do texto. Por outro lado, pensando economicamente, os atores, os produtores ou diretores, e eu estou botando aspa nessas palavras todas, nesses títulos todos, pensam muito economicamente, então querem peças com poucos atores para poder fazer alguma coisa financeiramente mais viável. E já praticamente esgotaram esse elenco de peças de poucos atores. Mais ainda, atores, produtores e diretores, me parece, conhecem muito pouco da dramaturgia brasileira e mundial. Então não tem um repertório do qual escolher. E tudo isso tem a ver com a própria ignorância a respeito do teatro. Teatro, para muita gente, se não for para todos, são textos, significa para essa gente textos falados no palco com sentimento. Só palavra final, então, somente socorro. Eu acho que socorro. Mas eu quero bons médicos nesse socorro, viu? Bem, né? Sobre a década de 70, é muito engraçado porque eu comecei em 77, fazendo trabalhos comunitários, esse negócio todo, e por um acaso, né, me descobriram interpretando a poesia do Luiz Cláudio Gobbi, mas não é o Gobbi, não é o Gobbi Closodetti. E fui fazer uma peça infantil. Bom, né? Logo depois fizemos e foram felizes para sempre. Tinha muito público naquela época, Altair? Tinha. Como tinha público naquela época? O cara o Teatro Capixaba era bem respeitado, né? Mas você não acha que agora, claro, diferente com todos os problemas que a gente enfrenta, de violência, tudo isso, mas eu acho assim, que naquela época a gente fazia muito despretensiosamente. Agora eu acho que tem mais permanência, né, o teatro. A gente faz mais vezes, não é? Ah, sim, com certeza. Apresenta mais, não é? Com certeza. Aliás... Tem a diferença, que naquela época a gente apresentava, mas hoje, por exemplo, o chamado teatro profissional, né, entre aspas, o teatro profissional... Isso, né? A gente tem mais isso, né, Zé? Mais compromisso e mais vezes, parece. Por exemplo, onde já se viu a peça agora da Inácia, ficou 3 anos em cartaz com Uma Mãe Muito Louca. A Rainha do Rádio também ficou bastante tempo. A empregada. Assim, então. Por favor, mata a empregada 3 anos. Antes não se tinha esse tempo grande de espetáculo. De existência de espetáculo. Espetáculo, não era isso, Zé? Não tinha, não. Não sei, Zé Augusto pode falar mais, talvez, porque eu já sou do final. Não sei, não tinha um grande tempo o espetáculo apresentando, mas em geral tinha mais público, então talvez por isso, porque o público se esgotava em menos tempo, né? Tinha tinha mais, justamente, tinham mais peças em cartaz e elas ficavam um pouco tempo porque tinha uma hora que já esgotava de público e dava um público maior. Hoje temporada muito tempo, mas com raras exceções, são espetáculos que ficam muito tempo, mas com pouco público durante muito tempo, com um público mantendo. E naquela época acho que ficava mais tempo, né? Também era outra história. Não, ninguém conseguia viver só de teatro. Não, tinha o Estado, né, a Fundação Cultural na época, tinha um grupo que era grupo da Fundação Cultural, que se fazia teatro infantil, que lotava o teatro, quantas apresentações fizesse durante 2 meses, lotava o Teatro Carlos Gomes, e às vezes 2 sessões no sábado ou no domingo. Então, tinha muito mais interesse
da plateia no Teatro Capixaba. E uma coisa que eu acho interessante, que na década de 70, falar de teatro capixaba, falar dos atores capixabas, eu participei de uma época em que as pessoas comentavam sobre o meu trabalho, sobre o trabalho dos meus colegas, nos bares, por exemplo, na Lama, na Lama não existia, desculpa, no Brits, no Triângulo das Bermudas, era assunto de mesa de bar o teatro capixaba. Você viu a peça tal, era assunto. Hoje em dia não existe mais isso, né? Em Camburi era assunto, a gente saía da peça, ia para o bar e as pessoas conheciam a gente, comentavam sobre o teatro. Então fervilhava mais essa situação o teatro capixaba. É um assunto legal de falar. Eu conheço, eu sei, eu conheço as pessoas que estão fazendo teatro. Era uma coisa geral. Pessoas que não eram ligadas diretamente ao teatro, mas falavam muito sobre teatro. Mas tinha uma coisa... Não perde os espetáculos. Mas tinha uma coisa muito importante. Tinha uma coisa muito importante. Antes, o governo ele tinha verba destinada à cultura, destinada ao teatro. Na época que eu estreei, em 77, não teve verba, não. A gente viajava sem nada, sem apoio nenhum. O cenário era a gente que fazia, como eu já falei aí. E outra coisa, em 82, que não é tão distante, da década de 70, não é tão distante, acabou a década de 70, 82... Eu participei da primeira montagem do Boom da Poluição, que era peça infantil. Peça infantil sempre teve público aqui em Vitória. Sempre tivemos, e ainda tem hoje. Tem gente que só vive, atores aqui em Vitória, são de teatro, e só vive de teatro peças infantis. Quem faz peça infantil, todos só vivem de teatro. Todos, não tem nenhum. Rodrigo Campanelli, os Rá-Tim-Bum, enfim, quase todos que fazem, e outros que eu não me lembro. A Maura Mosquen, ontem, ela falou, gente, esse ano que foi ruim, mas tem 10 anos que eu só vivo de teatro, e que o ano mais difícil foi esse ano. Então, se você for ver, tem muita gente em Vitória que vive de teatro hoje, que naquela época não vivia. Então, as coisas mudaram, mas as formas de fazer o teatro mudou, mas hoje tem mais gente que vive de teatro do que naquela época. Em 82... Teatro Carlos Gomes era uma sessão só, a gente tinha que fazer 2, lotado. Não era só na década de 70, 82. E garanto que na década de 90 também deve ter de casa cheia. É porque tudo era muito pequeno também antigamente, né? Era poucos espaços culturais, não tinha esse monte. Viajava mais. Se viajava. Tinha pouca opção, aí o povo ia mais a teatro. Hoje em dia não, tem mais coisa, gente. Hoje em dia a gente viaja, né? Antigamente não era, viajava assim, demorava para fazer aquelas viagens. A sala sempre foi, a sala de mais sucesso sempre foi o Carlos Gomes. Pois é, e hoje em dia quantos espaços temos aqui? Tem teatro de Vila Velha que não tinha, tem teatro do SESI, tem mais, Centro Cultural Carmélia, Galpão. Antigamente tinha o teatro no 10º andar. Fora os espaços... Público, pô. E tinha público. Fora os espaços alternativos. Cidade alta. E esse teatro estúdio nós estamos resgatando, hein? O sindicato já está com pedido no governo para resgatar, para ser um centro de estudos aí. Para voltar a fazer reciclagem para os atores, para incorporar. Nós estamos pedindo que estava abandonado. Agora não vem ninguém querer tomar da gente, não. Porque estava abandonado lá, ninguém pediu. Nós pedimos. Lembrando que o Circo da Cultura também dava espaço, né, para o teatro em si, né? Circo da Cultura. O antigo Circo da Cultura que foi desativado. O circo, acredito que ele tenha sido montado mais ou menos em 1975. De 75 em diante, eu sei que houve vários trabalhos do Circo da Cultura. Eu mesmo fui um atuante assim, ativo dentro do Circo da Cultura, no sentido assim, a gente ir para cidades do interior, levando a arte circense, no caso, para aquelas pessoas que eram carentes de cultura, que não conheciam nada, né? E foi um trabalho assim, até muito proveitoso, porque com isso a gente pôde sentir a energia da pessoa diante do trabalho da arte, até a arte circense, que era totalmente desconhecida no Espírito Santo. Foi um trabalho muito bom, aplaudido pelo governo na época, que infelizmente acabou, né? Acabou totalmente. Aí a gente ficou, hoje, os artistas de circo, eu sou palhaço Champim e tal, quer dizer, a gente ficou completamente sem ação. 2013, principalmente, foi um disparate total na nossa vida, porque o artista ficou sem trabalho, sem condições de resolver nada, e a gente vive aí assim, na luta, tentando ver se para o ano que vem, 2004, seja alguma coisa de glória
e que, de repente, o artista de circo seja mais reconhecido, porque antigamente a gente tinha um espaço melhor. Hoje a gente vê que a coisa foi defasando e o espaço para o artista em si de circo vem cada dia diminuindo, sendo que o circo em si é a mãe e o pai das artes, porque quase todas as artes saíram do circo, né? O teatro, antigamente, ele saía dentro da lona do circo. A música em si também. Grandes personagens hoje que são cantores famosos, eles eram o quê? Eles eram artistas de circo, né? E cantavam e conseguiram conquistar um grande espaço e acabaram conquistando uma mídia nacional, que é a coisa mais difícil para o artista. Uma das coisas que a gente vive lutando, brigando. O artista quer um espaço, o artista não quer ser só aplaudido, ele quer conquistar alguma coisa no sentido ao seu trabalho, né, diante do futuro. E a gente vê que o Espírito Santo está um pouco exprimido nesse sentido. Quer dizer, buscar lá fora? Não. O certo seria uma globalização da cultura. Nunca me esqueci, Zé Augusto, ele ainda é bonito, mas ele todo de terno, de linho branco. Eu assisti o espetáculo, agora eu esqueci o nome. Não, senhor, acho que era o Santo e a Porca. Ele fazia o papel de um prefeito. Fazia um papel maravilhoso. Eu falava, gente, que homem lindo. Eu era pequena, gente. E conheci ele no teatro. Eu era pequena, foi forte. Ele está em teatro. Ó, foram essas referências que eu assisti. Eu assisti. Você me fez lembrar uma coisa maravilhosa. Eu me interessei muito pelo teatro quando, na época, o Sesc, hoje em dia ele não faz mais isso, mas o Sesc, antigamente, ele comprava espetáculos. Ai, que chique. E distribuía os ingressos para os comerciários, certo? E numa dessas, minha tia trabalhava numa loja e ganhou o ingresso. Eu fui ao Carlos Gomes. Aquilo, quando eu entrei, eu fiquei maravilhado, né? Isso é um teatro. E era de quem? A peça, Altair? Cara, a peça, eu acredito que era o Noviço. O Noviço, acho que. O Noviço Rebelde. Renato Saldino. Renato Saldino, cara. Ai, ó, quando eu vi aquilo, eu fiquei maravilhado. Assim, é isso que eu quero fazer na minha vida. Sabe, foi daí que eu partia para poder fazer teatro. Augusto, lindíssimo, de terno branco, eu lembro até hoje, fazendo papel do prefeito. Eu nunca me esqueci disso. Dois papéis, fazia o prefeito e fazia o Chicó. O prefeito e o Chicó, que era o cara lá, o peão. Uma lembrança muito bonita que eu tenho também é do Mamãe Desce ao Inferno, do Hamilton de Almeida. Eu fazendo alarico de cadeira de rodas e Gleci Coutinho, lá no Teatro da Escave. Gleci chorava, todo o espetáculo que fazia, chorava e tal. Chorava. E foi muito legal. Antário, lembrança do Antário Filho. A gente vai, se vocês quiserem a gente vai. Deixa eles irem, a gente continua o papo. Vocês vão fechar, Zé Augusto, vocês vão ficar... Eu vi esse espetáculo Mamãe Desce ao Inferno, e na verdade a Escave, eu comecei na Escave, né? E assim, eu vi Antígona, foi década de 70, não foi Antígona? Foi assim, a década de 70, eu lembro de Antígona, foi um dos espetáculos que me marcou, e depois a Grande Ciagem com o Bete Casé fazendo Maria Rita, eu era menino. Era menino também, né? A história de era menino. Bem, gente, apesar de tudo, quando eu comecei a fazer teatro, que eu fiquei empolgado com o Teatro Carlos Gomes, essa coisa toda, né, de ver atores trabalhando. Aí depois, quando eu entrei no teatro, cara, a pior lembrança minha é ter que ensaiar na rua. Essa é a minha pior lembrança, de início. Ensaiar na rua? Ensaiar na rua. Eu fiz muito isso. Então, vamos fechar o quê? Nós dois agora, né? O que a gente pode falar? Vamos fazer uma dupla sertaneja? Acho melhor a gente montar uma dupla sertaneja que vai dar mais dinheiro. Ô, meu Deus.